Deus abençoe os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler no livro de Isaías 61 e depois no livro de Lucas, capítulo 4, versos 14 até o verso 21. Nós vamos falar sobre, no final da sua primeira vinda, o juízo de Deus é anunciado. Ou então aqui também, eu anotei algo aqui também que diz assim, é claro que está aí, é desse jeito. Quando foi que o Filho do Homem foi rejeitado na nossa era? Que é a mesma coisa, tá? Então, quando foi que ele foi rejeitado dentro da nossa era? O Filho do Homem, né? Então, nós vamos falar sobre isso. E quando ele foi rejeitado, o juízo começa. Então, vamos ler aqui essa escritura aqui de Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Então vamos ver a diferença agora, porque essa pessoa aqui que está falando, e Deus enviou, é o próprio Jesus, né? É o próprio Jesus que ele enviou para pregar e evangelizar. E está falando dele mesmo. Agora vamos ver aqui como que ele leu quando ele estava na terra, no livro de Lucas, no capítulo 4, do verso 14 a 21. Vocês vão notar uma diferença no verso 2 de Isaías, que ele não leu. Ele não leu exatamente que o juízo, aquele juízo não era para ele pregar naqueles dias do início da vinda, mas era para pregar agora, no final da primeira vinda de Cristo. Então vamos ler aqui, do verso 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos eram louvados. Isso era a primeira etapa do ministério sobre cura divina, tá? E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num lugar num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhes dado o livro do profeta Isaías, que é o 61, né? E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele não leu o resto do verso 2, vocês notaram, né? E cerrando o livro, o tornou a dar ao ministro, e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Vocês notaram que ele não leu o resto do verso 2? A parte do juízo ele não leu, porque isso era para agora, nos nossos dias. Então vamos orar? Orar, pedir a Deus por esses irmãos, esses pedidos que estão aqui. Senhor Deus, graças, Senhor, nós te damos pelo Senhor ter nos trazido até aqui, Senhor. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas o Senhor tem tido misericórdia de nós, e nós estamos aqui pela Tua graça, Senhor. Meu Deus, amanhã pode ser que nós não estaremos mais aqui,
mas nós estamos pedindo misericórdia, Senhor, nesse dia, nesta hora, para que o Senhor possa ajudar os irmãos, ajudar a cada um dos seus filhos ao redor do mundo, Senhor, não só os que estão aqui, mas todos os irmãos, todos os seus filhos, Senhor, está ao redor do mundo. Nós pedimos misericórdia para cada um de nós, Senhor, por cada um deles também, Senhor. Que o Senhor nos ajuda, Pai, meu Deus, nessa hora que nós estamos vivendo, sabendo, meu Deus, que o mundo está acabando, todas as coisas naturais, Senhor, estão acabando, meu Deus, mas nós ainda estamos aqui, Senhor. Vai chegar um dia que não terá nada para alimentar, nada para comer, Senhor, mas nós cremos que o Senhor nos tirará antes disso. Nós cremos que estamos aqui, Senhor, lutando, e nós não podemos parar de lutar. Vamos lutar até o final, sabendo que o verdadeiro comandante está aqui. Pai, o Senhor Jesus Cristo é esse comandante. O grande general do exército está aqui, Senhor, para nos ajudar. Meu Deus, talvez as nossas lutas não valem nada, mas com o Senhor na frente é tudo que nós podemos fazer, Senhor. Ajuda todos nós, Pai. Nós estamos aqui com esses vários pedidos de oração, Pai, por irmãos e irmãs que vai fazer esse exame, pessoas doentes, Senhor, meu Deus, que precisa da Tua ajuda, Pai. O irmão Reginaldo, Senhor, muito gripado, nós estamos orando por ele, para que o Senhor possa ajudar ele, Senhor. Ele precisa de trabalhar, dá a ele saúde, Senhor. Assim nós pedimos por cada um de nós, Pai. Ajuda nós nesse mundo, Senhor, esse mundo com tanto problema, Senhor. Meu Deus, mas o Senhor ainda está aqui para nos ajudar. Ajuda os Teus filhos, Senhor, não só aqui, Senhor, mas aqueles que ouvem a Tua palavra em todos os lugares, que o Senhor estende a mão de misericórdia sobre eles, Pai. Meu Deus, está aqui essa peça de roupa também, Senhor. Nós oramos, Senhor, pedindo misericórdia, Pai. Meu Deus, para que todo espírito errado, Senhor, todo espírito de doença, qualquer coisa que estiver, Senhor Deus, nessa pessoa que vai usar essa peça, Senhor, meu Deus, que seja tirado dele todo espírito, Pai, para que ele possa receber a graça do Senhor, Pai, receber a cura, e todo demônio saia dele, no nome do Senhor Jesus Cristo, ou dela, Senhor. Meu Deus, que ao tocar essa peça de roupa, Senhor, que essa pessoa seja libertada completamente, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, me ajuda, meu Deus, aqui diante desse altar, Senhor. Senhor, às vezes a gente pensa até de não continuar pregando, Senhor. Tanta coisa acontecendo, tantas coisas, meu Deus, pressão, tanta coisa que acontece, Senhor, mas nós estamos aqui, Senhor, para lutar. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos lutar, Senhor. E crendo que o Senhor está na frente do trabalho, Pai. Me ajuda mais uma vez, Senhor, falar aquilo que é agradável a Ti, Senhor, e que agrada também os Teus filhos, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, tira toda a incredulidade que há no nosso meio. E nos ajuda mais uma vez, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Eu tomei essas duas escrituras exatamente para pregar e falar sobre tudo que acontece e já aconteceu nos nossos dias. É sobre o ministério realmente que Deus enviou nesses últimos dias, que já tem muitos anos que está na terra,
que nós chamamos de ministério do Filho do Homem. Então, às vezes é mal entendido, né? E só que nós precisamos de entender realmente pelas próprias escrituras que nós lemos aqui, como que é que Deus faz as coisas. E como nós já provamos pela própria mensagem, porque como quinta-feira eu estava pregando e falando sobre Moisés, Deus, quando Ele quer falar as coisas, Ele fala. E o que Ele fala, você tem que crer, você tem que acreditar naquilo que Deus falou, não importa. Como nós lemos aqui na quinta-feira, sobre Moisés. Moisés estava determinado a escrever o que Deus queria. Não importava se era contra ele, contra Moisés, mas ele tinha que escrever, porque aquilo era Deus falando, não era Moisés. Vocês notaram que Moisés escreveu até para ele ir para o monte para morrer? Foi ele que escreveu. Mas era Deus ditando para ele escrever aqui. Ele estava escrevendo tudo. Quer dizer, Deus falou, você foi rebelde, você não vai entrar na terra. Ele escreveu que ele foi rebelde e ele não ia entrar na terra. Agora, o que ele ia fazer? Escrever o que Deus queria. Não importa se Deus estava falando com ele. Você não vai entrar na terra porque você foi rebelde, sabe? Lá, quando eu pedi para você falar com a rocha, você feriu a rocha 2 vezes. E Deus falou com ele, fala com a rocha. E ele foi lá e feriu a rocha 2 vezes. Aí Deus falou, por causa daquilo você não vai entrar na terra prometida. E ele mesmo escreveu aquilo que Deus tinha que fazer. Então hoje, por exemplo, quando eu ler aqui qualquer coisa que o mensageiro está falando, pense que não é o mensageiro, é Deus falando para mim e para você. Então não seja um incrédulo, creia. Não importa quão difícil seja, creia. Porque se você não crê no que está acontecendo hoje, não adianta você crer no que passou. Não adianta, irmão, não adianta. Se você não crê no que Deus está fazendo agora, não adianta você ler a Bíblia toda, orar, e jejuar e tudo, descrendo no que Deus está fazendo. Não adianta nada, sua oração não chega lá em cima. Seria melhor suas orações curtinhas, mas crendo no que Deus está fazendo. Ou quem sabe andando apenas, falando assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Isso que nós estamos precisando. Senhor, tem misericórdia para crer no que está acontecendo. Porque senão nós vamos perder o que nós temos ou achamos que temos ganhado. Então eu vou voltar de novo só para mostrar para os irmãos aqui aonde eu li. Quando Jesus leu o 61 aqui de Isaías, no verso 2, ele leu só assim, aqui eu vou ler todo, só para os irmãos verem uma coisa. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Lá ele parou. Isaías, o irmão Silas pode até colocar aí o livro de Lucas, aonde ele leu, e ele parou no ano aceitável do Senhor, porque ele não podia ler a outra parte que cabia à nossa era. Então ele fechou o livro e disse, hoje tem cumprido essa escritura. E deixou a parte do verso 2 para vir quando ele chegasse aqui novamente como filho do homem, para pregar o juízo para a era de Laodiceia. Mas lá aí diz o que cabe a nós hoje. E o ano da vingança do nosso Deus ia consolar todos os tristes. Malaquias, capítulo 4. Vocês notam que ali é o juízo de Deus na terra, Malaquias 4? E não deixará nem raiz e nem ramo. Mas ia consolar os tristes que estão dentro do período do juízo. Ia consolar os tristes. O que te consola hoje? A mensagem da hora. Quer dizer, mesmo que há juízo, mas há um consolo. E o consolo
Está aqui. Se você crê, esse é o consolo. Se não crê, aí você entra no juízo de Deus, que não ficará nem raiz e nem ramo. Mas se você tiver esse consolo, você sai antes que esse verdadeiro juízo caia sobre a terra. Então a mensagem está aqui para fazer duas coisas: para tirar um povo e destruir o resto do mundo. Não existe duas mensagens, é uma mensagem só. Havia duas arcas, ou havia duas pregações nos dias de Noé, era só uma. Ele pregava um dilúvio, e o que levantou ele foi o próprio dilúvio. Foi o dilúvio que colocou ele nas alturas. Mas foi o dilúvio que destruiu o resto. Foi a água que matou o resto. Hoje é a mesma coisa. Existe uma mensagem que me salva, que te salva. Mas a mesma mensagem te condena ou me condena se eu não aceitar. Mesma coisa. Não faz diferença. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos, que a própria manifestação de Jesus na terra, quando ele chegou na terra, ele já pegou, para dar início ao ministério, pegou o livro de Isaías para ler, que cabia a ele aquela palavra. Ele estava na terra para cumprir Isaías 61. Então ele já pegou a escritura, porque foi dado a ele, o ministro deu para ele lá a escritura, o livro, e ele abriu exatamente onde estava escrito sobre ele. E ele leu aquilo, e quando chegou no verso 2, ele deixou a metade do verso, fechou o pergaminho e entregou para quem estava na frente. E ele disse: hoje se cumpriu esta parte que eu li entre vocês. Às vezes as pessoas não lêem com atenção, mas o profeta veio e pregou uma mensagem: hoje tem se cumprido essa escritura no nosso meio. Qual é a escritura? A parte que restava. E por isso que um dia o William Branham, com a Bíblia nova que a esposa dele tinha comprado, ele estava com a Bíblia nova e foi ler uma escritura e procurava a escritura e não encontrava, porque as páginas estavam coladas. E ele procurava, ele procurou por um irmão, mas tinha um sacerdote católico lá. E chegou perto dele: ô filho, aqui ó, leia aqui na minha Bíblia aqui, para cumprir exatamente o que aconteceu lá. Foi lá um sacerdote também que entregou para Jesus a Bíblia. Lê aqui. Foi um sacerdote católico que deu para ele a Bíblia. Então ele pregou: hoje tem se cumprido essa escritura no nosso meio. Agora, vamos ser incrédulo ou crente? Nós vamos ser crente, para acreditar que tem uma mensagem que tira um povo da terra. Não importa o que está acontecendo. Vai acontecendo, até que parece que não tem jeito. E quando você achar que não tem jeito, uma porta abre e você sai. É isso, vamos embora. Aí nós vamos embora daqui. Mas nós temos que ser como aqueles três, que rejeitou a proposta do rei. Pode fazer o que quiser, pode esquentar a fornalha do jeito que quiser, mas nós não vamos rejeitar a palavra e não vamos fazer uma coisa fora da vontade de Deus. Nós vamos cumprir se Ele quiser nos livrar, Ele vai, senão nós não vamos fazer. Então nós temos que chegar a isso, não importa o que está acontecendo, vai acontecer e vai piorar, vai. Mas uma hora dessa, uma porta vai abrir e nós vamos sair daqui. Nós vamos sair, vamos embora daqui. Isso é o que nós estamos esperando. E não pense que vai melhorar nada não, vai só piorar. Eu não prego medo não. Eu estou pregando uma verdade, que nós estamos realmente dentro do período do juízo. Então, por isso, deixa eu ler, só para
Por isso que eu já disse para os irmãos o seguinte: aqui está essa mensagem. Fé é a substância. Olha, aqui está outra mensagem. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar uma outra mensagem aqui, ó. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Nem sei se eu trouxe não, mas se não tiver aqui, não tem problema. Eu posso falar com os irmãos aonde, e talvez eu nem anotei ela aqui não. Perguntas e respostas sobre Hebreus. Por exemplo, ali, já li várias vezes para os irmãos aqui, que quando Israel se tornou uma nação, em 46, o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor é essa coluna de fogo. Esse anjo do Senhor guiou Israel. Essa mesma coluna de fogo apareceu para esse mensageiro, em 1946, dando ele a comissão de pregar o Evangelho. Essa, até onde nós conhecemos, é a primeira mensagem pregada, em 1947, depois que o anjo apareceu para ele. Tá? Essa é a primeira mensagem. Então vamos ler um parágrafo aqui, para nós ver o que está escrito aqui. Parágrafo 20. Escute bem aqui para os irmãos entenderem. É duro, irmão, mas se você não crê, se eu não crer, nós vamos partir para o lado contrário. Eu creio. Eu creio em tudo que a mensagem ensina. Então vamos aqui. Parágrafo 20. Agora, amigos, como eu disse, isso é em 47, porque ele tinha que dar início ao ministério, porque o anjo já tinha aparecido para ele, agora o anjo estava ordenando ele a pregar. Agora, amigos, como eu disse, nós estamos mudando de um lugar a outro, muitas vezes. Eu penso que muitos de vocês aqui jamais ouviu como o dom de cura divina veio. Mas a única coisa que quero que vocês façam esta noite é crer em mim. Ai, duro, né? Aí que é duro, né? Eu creio. Eu creio que ele foi ordenado por Deus, tá? Se você estivesse no dia de Moisés, vocês iam crer nele? Eu também ia crer. Se eu estivesse nos dias de Noé, eu ia crer também. E agora, então, cabe a você a crer agora. Tá? Então, mas a única coisa que eu quero que vocês façam esta noite é crer em mim. Se você crer, verá a glória de Deus, tenho certeza. Agora, gente, não é crer no homem, não, é crer no que ele vai ensinar. É isso que vocês têm de entender. É crer no que ele vai ensinar, porque ele foi ordenado por Deus a trazer uma mensagem para nos tirar da terra. É isso que nós temos que entender. E isso não é pregado. Nós temos que pregar, porque o ministério do Filho do Homem começa aqui. O anjo é o próprio Jesus em forma de anjo, em forma de coluna de fogo. Ele derrubou Paulo, pela incredulidade dele, derrubou Paulo do cavalo. Será que ele vai nos derrubar pela nossa incredulidade? Porque Paulo caiu do cavalo porque estava sendo incrédulo. Mas quando ele caiu do cavalo, ele ficou cego. Mas aí ele ouviu uma voz, ele disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem você está seguindo. Aí ele entendeu que Jesus é Deus. Agora, é claro que você vai entender que o William Branham não é Deus, mas que é Deus falando através dele, para você e para mim. Nós temos que entender. Então, aí tenho certeza, o sucesso
não tem sido como eu esperava que fosse essas últimas noites que eu estava pregando, né? Embora aleijados, aflitos, surdos, mudos, coxos, já tinha levantado, né? Mas está muito lento, parece estar desde que atingimos a costa oeste. Quer dizer, ainda estava lento, porque na verdade que houve muito nessa primeira etapa. Muita gente curada, muita gente que era cego. Vocês notam que já passaram e caminhões, às vezes, de algumas cidades, saía caminhão cheio de muleta, que a pessoa largava a muleta lá e ia embora. Nesse ministério. Não era o William Branham que era curador. Jesus Cristo é o curador. Amém. Mas ele enviou um homem para trazer o dom de cura. E eu não posso ser um incrédulo, por isso que eu prego essa verdade, porque eu não sou um incrédulo. Eu sou um que tenho certeza, posso nem entrar na glória, mas eu tenho certeza que eu estou pregando a verdade. Para vocês entrar, tá? Então, vamos mais aqui. Eu quero ler só alguns parágrafos aqui. Agora, eu estou pegando só parte da mensagem. Você sabe que isso aqui está relacionado àquela moça, que ela ia morrer, estava com apendicite, e ela não dava conta de chegar em casa, então o profeta chegou lá e não tinha jeito de levar para o hospital, porque a mulher não dava conta mais, que estava muito ruim. Mas foi uma luta entre ele e ela, porque ele disse, você não tem fé. Ela disse, eu tenho. Ele disse, você não tem. Contender com um homem de Deus? Para quê? Contender com um homem que está dizendo que eu... Você já pensou se eu chegar perto, você não tem fé, e eu falo, eu tenho. Eu sou ignorante. Não, mas ele falou, não tem. Tem, mas foi indo até que provou que ela não tinha. Mas ela chegou a dizer assim, então, eu vejo que eu não tenho essa fé. Sabe? Então deixa eu crer. Mas não é Deus que é curador? Mas o William Branham era o canal pelo qual Deus estava trabalhando. Deixa eu crer, ela foi curada na hora. Isso é que nós temos que entender. Parágrafo 87. Então ela disse, bem, você quer dizer-me então, que parte isso tem a ver com Deus? Quer dizer, o que ele estava pregando, né? Aquela parte ali, quer dizer, isso já tinha acontecido num bracelete, aquilo, rodar lá, e ele falando, se você tem fé, então faz com que aquela peça move para lá e para cá. Aí ela falou, isso é espiritismo. Aí ele falou assim, Jesus também falou que se você falar esse monte, sai daqui para ali, ele sai. Aí ela falou, ainda perguntou, que parte isso tem com Deus? Ou quem fez isso? Foi Deus ou o diabo? Ele disse, nem Deus e nem o diabo, foi eu que fiz isso. Ele olhou para aquela coisa e falou, eu vou fazer aquilo mexer. Olhava e aquilo mexia para lá e para cá, para cá. Aí ela perguntou, foi Deus ou o diabo que fez isso? Não, foi eu que fiz. Porque estou aqui para mostrar isso para você. Tá? Aí veio o caso dela, ela chegar a esse ponto e falar assim, agora deixa eu crer. E aí aconteceu, né? Então ele disse aqui, eu disse, agora olhe, houve um anjo que desceu no quarto e me disse lá atrás, lá quando eu nasci, que eu fui preordenado para ter o dom de cura divina. E ele desceu e me disse no quarto certa noite que Deus enviou o dom. E este era o dom de cura divina para as pessoas. E se eu pudesse levar as pessoas a crer em mim, e fosse sincero, quando orasse, nada pararia diante da minha oração. Eu estou mostrando para os irmãos como Jesus, quando ele chegou na terra, como todo mundo queria ele. Isso aqui começou desse jeito, todo mundo chamava o William Branham para ir para a igreja deles. Nesse dom aqui, né?
Então, eu vou ler só esse aqui, porque eu creio que anotou, foi só esse. Então, vamos mais aqui, então. Eu vou ler aqui agora no 124 da mesma mensagem. Agora, amigos, não me entendam mal. Posso dizer isso com reverência em meu coração, sabendo que eu sou um prisioneiro da eternidade e que estarei diante do julgamento algum dia. Milhares de pessoas estão deixando passar por alto o dom enviado a elas. Elas não podem entender isso. Elas olham e dizem, ele é apenas um homem. Isso é verdade. Foi Deus ou foi Moisés que libertou o povo? Mas quem estava na frente? Quem falava? Mas quem libertava? Não era Deus? Está perguntando, foi Deus ou foi Moisés? Foi Deus ou foi Moisés que libertou o povo? Foi Deus em Moisés. Eles clamaram por um libertador, e quando Deus enviou-lhe um libertador, eles falharam em vê-lo, porque era através de um homem. Está vendo? Mas não era um homem, era Deus no homem. Então a falha está aí, que o mundo não entendeu nada e que as pessoas estão rejeitando o mensageiro, pensando que é o homem. Não, se você rejeitar o mensageiro, você rejeita Deus. Não adianta. Rejeitar o mensageiro, rejeita Deus. Rejeitar a mensagem de Noé, rejeitou Deus. Rejeitar a mensagem de Moisés, rejeitou Deus. É por isso que entrou um Coré e um Datã com outra mensagem, dizendo que todo mundo é santo, só existe um Deus santo. Como é que todo mundo é santo? Não, todo mundo é santo, a congregação toda é santa. Moisés falou, amanhã nós vamos ver quem é santo. Amanhã nós vamos ver quem é santo. E o que aconteceu? Moisés fez um pedido para Deus e Deus atendeu. E o pedido é, Senhor, todo ser humano morre primeiro e vai para a sepultura, mas eu quero que o Senhor faça uma coisa diferente. Eu quero que eles entrem vivos para a sepultura. E Deus atendeu o pedido de Moisés. E eles desceram vivos. E só ouvia gemidos das pessoas lá dentro. Porque Deus ouve um profeta. Porque o profeta é a boca de Deus. E tudo que o profeta fala é verdade. Não importa, irmão, eu quero crer em tudo que ele falou. Porque a minha salvação vai depender do que está acontecendo. Porque eu sei que o que Jesus falou lá, assim como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. O que Jesus estava referindo? Sodoma era gentia, o povo gentílico, ali. Por isso que foi queimado. Então ele estava referindo a Sodoma como hoje, que todo mundo vai ser queimado, aqueles que não têm salvação. Eles vão ser queimados. Então, e outra coisa que ele estava referindo é que um homem em carne humana chegou e deu uma mensagem para Abraão e Sara ser transformado. E aquele era um homem, e a voz daquele homem era o próprio Deus. Mas era um homem que comia carne e bebia leite. E comia bolo que Sara fez. Mas quem era aquele homem? Deus. Deus manifesta em carne. Jesus referiu aquilo, porque ele sabia que para Deus chegar aqui, ele tinha que vir em carne humana. Para ele falar comigo em carne humana, ele tinha que falar com um humano, através de um humano. Eu lembrei de uma mensagem aqui,
Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. É um julgamento ou o julgamento. Deixa eu ver de qual que está aqui. A parte que eu lembrei aqui. O julgamento, eu creio que é um julgamento. Creio que é um julgamento aqui, que está escrito assim, ó, quer ver? Não, acho que é aquela mesmo. Deve ser essa aqui mesmo, ó. O julgamento. Deixa eu pegar o parágrafo aqui. O julgamento. Deixa eu bem devagar aqui para mim poder mostrar para os irmãos aqui, viu? Deixa eu ver aonde está aqui. Aqui. O julgamento 164, eu creio que é aqui, ó, 164. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Escute bem aqui, ó. 164, está na frente aqui. Eu acho que é aqui mesmo, viu? É. Agora, o que prometeu agora? O que prometeu ele para vindicar-se a si mesmo? Em um homem, uma carne humana, como ele fez a Abraão, quando o filho do homem seria o filho do homem. Aí tem tanto, não filho de Deus agora. O filho de Deus é durante as eras, tá? O filho de Deus é em um filho do homem. Ezequiel capítulo 1. Deixa eu ler, só mais na frente aqui, porque tem muita reticência aqui. Agora vamos aqui no 167. Aí ele está falando, agora não olhe para mim agora, veja, você pode olhar para mim, mas olhe que sua fé olhe além disso. Você pode olhar para mim com seus olhos físicos, mas olhe para ele com seus olhos de fé, que ele é aquela palavra, e ele somente mudou sua máscara, veja, do que não podia ser visto, para o que está absolutamente declarado, a palavra feito carne. Tenha fé. Amém. Quer dizer, ele só mudou assim, daquilo que não podia ser visto, mas manifestado em uma pessoa. Tenha fé que ele está naquela pessoa para fazer. É claro, você sabe quem é a pessoa, né? Eu estou mostrando para você, porque o que ele está falando é isso aqui, ó. Ele somente mudou de máscara. Veja, do que não podia ser visto, para o que está absolutamente declarado, a palavra feito carne. Então, quando você olha um profeta, e igual no passado, irmão, quando você olhava um profeta e a pessoa cria naquele profeta, a pessoa era um salvo. Agora, era o homem que estava salvando ou era Deus que salvou? Deus, porque Deus está obrigado com sua palavra. Tá? Deus está obrigado com sua palavra. Hoje é a mesma coisa. Deus está obrigado com sua palavra. Então, o que eu estou mostrando para os irmãos é isso. Como nós estamos falando sobre a era. Você nota que a era de Laodiceia, ela é a era pentecostal. E vocês notam que a era começou em 1906. Passaram 40 anos da era pentecostal. Depois de 40 anos, em 1946, tinha passado 40 anos, de 1906 a 46, 40 anos, uma geração. Quando entra a segunda geração, aí Deus aparece, na era Deus mesmo, porque o anjo do Senhor é exatamente o que sempre falou no passado. O anjo do Senhor é Deus mesmo. Quando Moisés ouviu aquela coluna de fogo, aquele fogo falando com ele, que ele olhou, era Deus. Deus estava falando com ele. Sabe? E ele sabia que era Deus, que a voz estava saindo. Agora, irmão,
essa voz que sai é só o profeta que ouve. Esse profeta ouviu a voz da coluna de fogo e expressou ela em palavras. Está aqui, ó. Essa é a expressão da coluna de fogo. Aqui está. É por isso que nós temos que crer no que está escrito aqui. Porque eu não ouvia a coluna de fogo. Lá nos dias de Moisés, quem ouviu foi ele. E ele chegou lá falando, olha, Deus falou comigo que vai tirar o povo. E Deus disse para Abraão que 430 anos depois ele tiraria aquele povo com a mão forte. E quando passou essa data, ele procurou Moisés. Quem procurou Moisés? Não foi Deus? Então quem seria essa mão forte? Através de quem? Pois se Deus chegou e falou, Moisés, o povo está clamando por mim, vai lá para tirar o povo. Mas a mão forte de Deus não ia trabalhar, não é através de um profeta? Claro, irmão. A mensagem para tirar você para o rapto está aqui. É essa aqui. E se você e eu não crer, nós vamos ficar aqui. Porque essa é a última mensagem. E a última chance. Vocês notam que tudo está acabando. O natural está acabando. O espiritual também está. É claro que Deus, você não pode tirar nada de Deus, mas Deus, Ele é a palavra e Ele é Espírito. Mas um dia, se o Espírito sair da letra, acabou. Daqui a uns dias só fica a mensagem, só fica a letra. O Espírito vai embora. A letra aí a letra fica para juízo. Para juízo, para nós que pregamos, para vocês que ouvem. Desde que nós não damos, não valorizamos enquanto nós temos chance. Porque valorizar a mensagem depois que o Espírito sair daqui não adianta nada. Milhares de pessoas vão clamar diante de altar. Senhor, tem misericórdia de mim, mas a própria mensagem diz, mas aquela voz dirá, já aconteceu e vocês ficaram. E aí, o que nós vamos fazer? Porque até agora nós estamos pensando, Senhor, eu creio que ainda há redenção. Nós cremos que ainda há redenção, porque nós sabemos que está escrito na mensagem também, o mundo caindo outra vez aos pedaços, que a igreja noiva vai ficar aqui, mesmo que, às vezes, vai chegar uma hora que não tem nenhum para entrar mais, mas a igreja vai ficar aqui, testemunhando para os perdidos eternamente. Agora pense numa hora dessa. Pense numa hora dessa. Quando nós já sabemos que os selos, nós vamos chegar a isso. Quer dizer, enquanto ele estava andando de 46 até 62, aquela era a chance das duas etapas. Cura divina e o profetizar. Dando oportunidade para a era de Laodiceia. Porque na era de Laodiceia, a era já é desgraçada desde 2000 anos, mas existe um povo salvo dentro da era. Mas a era em si é desgraçada. Miserável, cega, pobre e nua. E não sabe. Mas Deus dá oportunidade para todo mundo. Então a oportunidade é essa. Ele veio em 1946, depois que Israel foi para a Palestina. Em outras palavras, se eu chegar a mostrar aqui, não dá tempo, porque já passou quase o tempo todo. Tenho que mostrar para os irmãos que a abertura do sétimo selo o que revela o sétimo selo é os judeus. Se você lê em São Mateus 24, no verso 32, Jesus prega os 6 selos. E chega no 32, ele entra falando em parábola relacionada ao chamamento dos judeus. Aquela parábola significa o sétimo selo. Que quando Israel voltasse para a Palestina, era o mesmo Deus que estava falando com William Branham, estava levando Israel para lá. O selo já estava aberto. Qual é o selo? O sétimo.
Você já leu a festa das trombetas? Está aqui também. Você já leu a festa das trombetas? Que está escrito que quando a Segunda Guerra aconteceu, era exatamente as trombetas sendo tocadas para levar Israel. E era Apocalipse 8, verso 7. E Apocalipse 8 é o quê? Quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio no céu. Mas por quê? Porque as atividades estão na terra. Porque os 7 trovões que rebumbava e João ouvia, agora está aberto na terra. Estão lá em silêncio. Mas e as atividades? Deus pode não falar nada, como esses dias eu estava falando. Nós, pregadores, podemos parar de pregar, todo mundo fechar a boca, mas ninguém para os acontecimentos. Porque Deus já abriu o selo. O selo já está aberto, o sétimo selo já está aberto. Nessa mesma mensagem, sétimo selo que está aqui, ó, parágrafo 136, eu creio que está escrito sobre o sétimo selo, que desde o final da era da igreja até a entrada do milênio, está contido no sétimo selo, todos os acontecimentos, todas as guerras, todos os terremotos, tudo que o mar está acontecendo, tudo já está dentro do sétimo selo, porque já foi aberto. Quem abriu o selo? Deus. Levou Israel para quê? Para esperar por ele. Mas enquanto Israel espera, ele está esperando por nós. Está vendo? Ele está esperando por nós. Israel querendo que ele chegue lá. E Deus esperando por nós. Deus está esperando pelo último eleito entrar para ele tratar com Israel. Lê o sétimo selo com cuidado, que vocês vão entender. Que está dizendo assim, que quando aquele anjo forte ele estava indo para o Oriente. Ele estava aqui de passagem. Ele estava indo para o Oriente. Mas parou um pouquinho aqui com José. José, antes de dar a conhecer os seus irmãos, o que ele fez? Ele levou a sua esposa para o palácio e deu a conhecer os seus irmãos. O que Jesus vai fazer? Levar a igreja para a glória e dar a conhecer os seus irmãos. Mas eu creio que ele ainda está aqui. Porque, como sempre a gente fala, por que a gente prega assim, irmão? Eu prego para mim, porque eu fico só pensando. Eu deito, fico pensando, passo o dia pensando. As coisas que estão acontecendo, eu sei que é muito mais tarde do que nós pensamos. As coisas que estão acontecendo, já era para estar acontecendo dentro da grande tribulação. O que está acontecendo aí. Mas a única coisa que a gente sabe que não aconteceu, como o profeta, uma vez ele falou, Senhor, essas guerrinhas estão acontecendo, será que o rapto não aconteceu? Naquele tempo lá no passado. Ele chegou a pensar assim. Isso no início do ministério. Essas guerrinhas, essas coisas acontecendo, será que nós não fomos deixados? E agora, se ele vivesse agora? Se ele estivesse vivendo agora, já pensou uma coisa dessa? Quando nós temos tudo aqui, ó, Deus não tem que escrever mais nada. Deus não tem nenhuma palavra mais para escrever. Já está tudo escrito aqui, ó. Agora é nós que temos que cuidar. Porque Deus não tem que fazer mais nada. A única coisa é advertir a nós. Agora, para sair da terra. Não é nem para construir mais igrejas, nada disso agora. O pensamento nosso agora está focado no alto. Não adianta mais nada aqui. Nada. Hoje, é como Paulo disse, se você tem o que comer e o que vestir, fica satisfeito com isso. Porque não adianta mais nada, irmão, qualquer hora dessa, vai ter muita gente surpreendida. É claro que nós não queremos, eu estou pregando exatamente, mostrando uma verdade que está aqui. E eu não quero estar aqui
O profeta chegou até a falar: eu não quero estar no juízo de Deus. Ele disse: eu preferia ser cortado aos pedacinhos do que estar no juízo de Deus. Tá? E esse que é o problema, irmão. E Deus enviou um homem com sabedoria de Deus para advertir as pessoas de tal maneira que ele tinha a Bíblia toda, para revelar para nós e mostrar exemplos do passado. Ele mostrou os exemplos, tudo do que passou, e falou: olha, gente, lá era bem desse jeito. Quer dizer, Deus enviava um homem e aquele homem era rejeitado. É a mesma coisa, agora ele envia um homem, como nós vamos rejeitar esse homem? Será que nós vamos ficar perder o juízo? Porque o mundo já perdeu o juízo. O que o mundo está fazendo aí é mais loucura do que tudo, sabe? O profeta disse que o mundo ficaria louco. Para que mais loucura do que essa? O que estão fazendo aí? O mundo já está louco. Se vocês veem em alguns lugares como que as pessoas já estão pintando o corpo todo sem roupa, é só fazer uma pintura e andando. Já pensou um trem desse? Não está pior do que Sodoma e Gomorra? Porque eu creio que Sodoma e Gomorra não chegou a esse ponto. E nós estamos vendo isso aí. Nós estamos vendo. Agora pense bem nos jovens, pense bem nas crianças que estão vivendo hoje. Pense bem, porque não vai melhorar, vai piorar. É verdade. Quem é que acha que o mundo vai melhorar? Não vai melhorar, vai só piorar. Eu sou uma pessoa já bem velho e eu tenho conhecimento desde 1960 para cá, só piorando. E desde 1960 foi exatamente que a coisa veio a acontecer, porque Kennedy, William Branham e a Igreja Católica foi o cumprimento daquilo que aconteceu lá nos dias de Acabe. Ali havia um Acabe e um Elias e uma Jezabel. Aqui, por isso que ele sempre profetizou contra a América, porque a América também está aqui em Apocalipse, capítulo 3, verso 11. A América está aqui. Era um cordeirinho e falou como dragão. Quer dizer, era como um cordeiro. É claro que aquilo é o búfalo americano, mas falou como um dragão. Mas como? Através da manifestação de Kennedy, que era um presidente católico, e ele levou, porque era no sentido espiritual, levou a Igreja Católica para lá. Que até então era só cristão que era os presidentes lá. Mas só que lá tinha um Elias. O Elias estava lá para defender a palavra. Amém. Porque Elias sempre defendeu a palavra de Deus. Ali tinha um Elias. E veja que nos Estados Unidos tem tudo que não devia ter. Está vendo? Lá tem uma pirâmide, um olho que vê tudo, e águia. Mas é claro que tinha uma águia lá. Uma águia para trazer a verdade para cá. Mas lá tem, e devia estar em outro lugar. Uma águia. Quer dizer, no próprio dólar mesmo tem lá um olho que vê tudo. É claro, você está vendo aqui, ó. Quem é o olho que vê tudo? Né? Aqui, está aqui, ó. A mensagem está aqui. Tinha que vir de lá. Porque é exatamente o país que é o tipo de lá, de Acabe e Jezabel. Mas lá tinha um Elias de coragem, que tinha coragem de pregar a verdade. Sabe? E hoje nós encontramos que Deus enviou um homem de coragem, de pregar e mostrar tudo que é errado, e não importar o que está na frente. Sabe? Não importar o que está na frente. E nós vamos continuar pregando do mesmo jeito. Não importa o que está na frente. Nós vamos pregar a verdade, continuar pregando a verdade. Então, deixa eu pegar
mais algo aqui para os irmãos ver uma coisa aqui. Eu quero ler para os irmãos, é claro que não dá tempo de ler quase nada, mas como eu estava falando sobre essas duas etapas, as duas etapas, cura divina e profetizar, exatamente o que chamaria a atenção dos eleitos. Então, quando chegou em 63, aqui pregando essa mensagem aqui mesmo, aqui a palavra falada, a semente original, ali foi o fim para os pentecostais. Olha para você ver aonde ficou o fim, em 1962. E praticamente é como nós estamos pregando, nós pregadores da mensagem, nós é que temos que ter o conhecimento e não o mundo religioso. Nós temos que ter esse conhecimento que desde aquele tempo que Deus falou aquilo, aqui no parágrafo 110, amigos, eu vou dizer claro, está terminado. Não era o William Branham que estava falando, era Deus que estava falando. Amigo, está terminado. Cada semente produz conforme a sua espécie. Em outras palavras, daqui para frente, como foi três mensageiros, Billy Graham, Oral Roberts e William Branham. E esses 3 mensageiros trouxeram 3 mensagens. E essas mensagens foram pregadas lá naquele tempo, e naquele tempo essas mensagens tinham que espalhar no mundo inteiro. Mas tinha um maior. Assim como foi em Sodoma, havia 3, mas tinha um maior. E aquele que revelava o segredo do coração. Ele era o maior mensageiro. Você já viu Billy Graham e Oral Roberts revelar o segredo do coração? Mas havia um maior. Havia um maior lá que podia falar assim: olha, eu vejo sua irmã lá no outro país. Aquilo é Deus. Aquele maior que estava lá em Sodoma e Gomorra, que parou e que falou com Abraão: ó, eu vim cumprir a promessa. Logo Sara riu lá na tenda. Aí ele perguntou para Abraão: mas por que Sara riu? Aí Sara lá dentro falou: não, eu não ri. Ele falou: você riu. Ela nem abriu a boca, mas ela riu lá dentro. Mas aquele que estava com Abraão era Deus. Ela riu. Quer dizer, ela poderia ter morrido, mas ela não morreu porque ela estava em Abraão. Tá? E se a noiva está em Cristo, ela não vai morrer. Está vendo? Ela estava. E logo, ele já declarou, falou: agora, Abraão, quer dizer, ó, esse ano mesmo, Sara vai ter um filho. Amém. E ela teve um filho exatamente no mesmo, nem a Bíblia se diz, no mesmo ano que Deus apareceu em carne humana, ela teve um filho. Louvado seja Deus. Que é uma promessa. Por isso Jesus diz: como foi lá, será. É uma promessa que Deus apareceria em carne humana e dizendo: olha, vocês vão ser transformados. A qualquer momento desse, se vocês acreditar em mim, eu creio. Aí, voltando ao assunto, se vocês creem em mim, vocês estão crendo em Deus. É duro, né? É duro. Mas ele mesmo achou que era duro falar uma coisa dessa. Deus falou: você tem que falar. Fala que eles têm que crer em você. Se eles creem em você, eu opero. Amém. Se eles não creem, eu não faço nada. Porque Deus respeita exatamente a maneira que Ele coloca um homem na terra. Ele respeita exatamente aquilo, porque aquele homem está ali. E o que aquele homem falar é o que Deus está falando. Já pensou nos dias de Moisés? Vamos voltar um pouquinho nos dias de Moisés. O que Moisés, quando o povo pecou tanto que Deus falou: Moisés, sai da frente, vamos matar todo mundo e começar tudo de novo. Moisés falou: Senhor, em outras palavras, se o Senhor fizer isso, o povo vai falar que o Senhor não deu conta de levar.
Aí Deus falou, então tá, eles podem ir, só que eles não vão entrar na terra prometida. Mas já, se você pediu, eles vão viver, mas vão morrer tudo. Mas não vão entrar lá. E não entrou. Mas ele viu e aceitou aquilo que Moisés falou. Porque Moisés também estava tomando o lugar de Cristo, né? Ele aceitou. Mas ele disse, mas eles não, ó, meu anjo vai na frente, mas eles não vão entrar lá na terra prometida. De 20 anos para cima não vai entrar nenhum. Aqueles que têm mais entendimento não vai entrar mais. Só 19 anos para baixo. E não entrou nenhum. Aí passou mais 40 anos, morreu todo mundo. Aí começou uma nova geração. Tá? O que eu quero mostrar para os irmãos, desde aquela data que Deus falou isso, aí ele veio e apareceu na nuvem. E abriu os selos. Você nota que está escrito no primeiro selo, está escrito na brecha, que o selo só podia ser aberto depois que as eras tivessem terminado? Não é era de pessoas, é era espiritual. O trabalho de Deus finda. 7 vezes 7 é 49. Quando chega os 49, Deus diz, parei. Agora eu vou abrir uma brecha para o dia 50, dar uma oportunidade para quem está vivendo dentro do assunto. E agora que todo mundo deixa os seus enxadão cair e firma no que eu estou falando. Amém. Você nota, irmão, que quando a trombeta tocava no ano 50, quem era escravo e queria sair da escravidão, saía. Mas por que saía? Porque ouvia o som da trombeta. Se você não quer ser um escravo, ouve a voz da mensagem. Essa é a voz de Deus. Eu já tinha até anotado para me pregar um assunto, talvez quinta-feira, exatamente sobre isso. Quando nós lemos mensagens, por exemplo, Futuro Lar, nós lemos lá falando sobre 7 eras da igreja, e depois das 7 eras da igreja, o que vem? Depois de 7 dias, o que vem? No sentido da semana. Para nós falamos domingo, mas é o primeiro dia da semana. Então, depois de 7 eras da igreja, o que acontece? Está aqui exatamente o libertador. Depois das 7 eras da igreja, o que vem? Ele mesmo. Para libertar o povo que está crendo e obedecendo. Amém. E entendendo o que ele está fazendo. Amém. É isso que nós temos que entender. Então, deixa eu ler só. Praticamente já terminou. Então, eu vou ler aqui na mensagem a palavra falada, a semente original pregada na parte da tarde. Aqui está, aqui eu creio que é no 184. 184. Poderia ler mais atrás, mas vamos começar aqui. Olha aqui, essa mensagem aqui que ele diz, olha, está terminado. No 110. Amigos, eu vou dizer claro para vocês, já está terminado. Agora escute bem aqui. Deus prometeu, tenha cuidado. Deus prometeu Malaquias 4 para esse último dia, e Malaquias 4 ainda não se cumpriu. Porque Malaquias 4 é o juízo. E Malaquias 4 é na abertura do selo, quando a nuvem aparece. É na rejeição do Filho do Homem. Enquanto o Filho do Homem estava andando em 2 pés, eles tinham que aceitar. Aquilo era Deus andando em 2 pés, tentando convencer as pessoas. Cura divina. Jesus não era o profeta da Galileia, o grande profeta da Galileia, no sentido, né? Mas para muitos não, mas ele era.
E ele curou, e havia multidões de pessoas atrás dele. Tinha vezes que ele saía de um lugar e eles descobriam que estava, ele saía e atravessava até mar, mas ele estava lá. Mas ele chegou e disse: vocês estão vindo atrás de mim é por causa de comida. Vocês não estão entendendo nada. Vocês estão querendo é comida. Tá? E quando ele estava naquela... Mas quando ele voltou e começou a pregar a palavra, sobrou 11. Meu Deus! Tá vendo? É isso que nós temos que entender. Quer dizer, essas duas etapas chamam muita gente, mas e a terceira etapa? E a terceira etapa? Tá vendo? Aqui, a terceira etapa é exatamente isso aqui, Malaquias 4, que até 62 não tinha sido pregada. Mas aí ela ia entrar em ação, porque em 63 a nuvem aparece. E você sabe que quando a nuvem aparece, lá em Êxodo 19, a nuvem apareceu protestando Israel porque tinha rejeitado o mensageiro. E Deus chegou e disse: olha, avisa para eles e não deixa nenhum animal chegar perto do monte, senão vai morrer. Porque Deus está virado contra aquele povo que tinha rejeitado o mensageiro. Pense bem hoje. Meu Deus, é verdade. Como que Deus está com esse mundo que tem rejeitado essa mensagem. Então, irmão, é melhor chegar, como diz ele, é melhor chegar a Gósen logo antes que seja muito tarde. É claro que a Gósen hoje é gozar no céu. É melhor chegar lá no céu para gozar do que ficar aqui. Sim, é verdade. É muito melhor. Então diz, Deus prometeu Malaquias 4 para o último dia, e Malaquias 4 ainda não se cumpriu, mas ele deve se cumprir, pois é a palavra germinada de Deus falada através de Malaquias, o profeta, e Jesus se referiu a isso, e deve acontecer pouco antes da vinda de Cristo a segunda vez. Está vendo? A segunda vez. Por quê? Essa mensagem aqui é o final da primeira vinda. O juízo tinha que ser pregado antes que ele venha nas nuvens buscar. Por isso que na mensagem 400 está aqui, só vou, eu creio que é 210, está dito assim: Jesus vem 3 vezes. No primeiro selo, parágrafo 20, ele diz: olha, vocês devem notar uma coisa, o número 4, nesse sentido, Deus opera em 3, 5, 7, 10, 12, 24, 40 e 50. Mas ele, no 4, não. Vocês não põem o 4 no meio, porque não vai dar certo. Jesus vem 3 vezes. Primeira vez ele veio para sangrar e morrer, está escrito lá. Sim. Segunda vez ele vem buscar noiva, rápido. Terceira vez ele vem com a noiva para o milênio. Aí como não colocar um 4 aí? Se ele tivesse vindo agora para a segunda vinda, como é que ele seria 4? Porque se ele estivesse agora aqui já na segunda vinda, então quando ele viesse no rapto, já era a terceira. E quando ele viesse com a noiva, já era 4. Mas Deus não deixa errar. Amém. Ele vem 3 vezes. Primeira vinda começou lá na Palestina. Apocalipse, o livro de Mateus 24. Verso 24 para frente ali, a gente vê que o Filho do Homem começou no Oriente e seria até ao Ocidente. Então que hoje ele estaria aqui no Ocidente como o Filho do Homem. Amém. Seria a vinda dele como um relâmpago, quer dizer, cobrindo todo o espaço. E hoje ele está aqui como Filho do Homem. Amém. Tá? Então vamos aqui. Então, pouco antes da vinda de Cristo a segunda vez, ouçam atentamente agora.
Toda escritura que ainda não se cumpriu deve acontecer antes daquele tempo. A Bíblia tem que ser consumada. Para ser consumada, a dispensação gentílica deve ser consumada com a era da igreja, quando esse mensageiro ungido chegar. Naturalmente, ele plantará a semente de toda a Bíblia, vindo da serpente ao mensageiro da chuva serôdia. Então ele será rejeitado, viu o quê? Ele será rejeitado através do povo denominacional, como seu antepassado João e Elias, como foi dito pelo nosso Senhor. Pessoas como foi Elias a primeira vez, para o tempo de Acabe. Isto acontecerá aqui neste país, uma vez que este país é um tipo de Israel. O mensageiro seria rejeitado. E quando ele é rejeitado, aí vem a abertura do céu. Para provar que a mensagem já tinha sido pregada e não aceita. É claro, o eleito aceita ela. Mas como eleitos são poucos, e o eleito deve ouvir a verdade. Amém. É o dever nosso de ouvir a verdade. Amém. Se essa verdade for aqui, foi para nós a gente ouvir. Sim. É por isso que às vezes, irmão, a gente fala assim, é igual o caso do tablet hoje, né? Deixa eu só explicar um pouquinho sobre o tablet. Tablet hoje que está vindo é toda a mensagem. Tudo é verdade dentro daquele tablet. Tudo é verdade. Sabe? É isso que vem um problema, sabe? Tudo é verdade ali, mas só que a maneira que está sendo usado é contrário à própria mensagem do mensageiro e à própria Bíblia. Sim. Porque é usado o seguinte: você põe lá e vai ouvir. Aí você vai dispensar os pregadores. Sim. Que está escrito no livro de Efésios: Jesus morreu, subiu ao alto e deu dons aos homens. E colocou um para isso, para isso, para isso, para isso. Então isso é dispensado. Verdade. E aí? Está vendo? Isso aí é dispensado. Como eu estava falando com o irmão. Assim, mas não tem internet, não, mas tem uma cabeça por detrás. Sim. O problema é o sistema. Sim. Esse que é o problema. É o sistema. É o cabeça que está por trás para Fazer a coisa. tudo é perfeito. O tablet traz tudo, mas vai tirar o que o próprio William Branham mostrou, que Deus tem 5 ministérios na terra, e a Bíblia também afirma que são 5 ministérios na terra. Vai tirar tudo. Como é que eles vão pegar quando o pastor vai sentar e pôr a fita para rodar? E o que o pastor vai fazer? Bonito, não é? Mas olha o que está por detrás. Sim. Que contraria, como o próprio Livei um dia chamou o menino lá e disse assim: olha, profeta é só seu pai. Sim. Eu tenho o livro do Livei. Olha, profeta é só seu pai, não vai na conversa do povo que está fazendo isso aí. Seu pai é profeta. E é profeta mesmo. Então, irmão, o que nós precisamos de entender é essas coisas. Deixa eu só ler um pouquinho mais aqui. O que nós temos que entender é o seguinte: quando você lê as mensagens, olha a data para você ver, 1958, e lê o que está escrito aqui dentro. O que o Filho do Homem estava fazendo. E tem pessoas que acham que o Filho do Homem começa depois. Não. Depois dos selos, o Filho do Homem é rejeitado. O Filho do Homem já estava na terra desde
que o anjo apareceu para ele? Sim. Primeira, segunda e terceira etapa. O que foi a terceira etapa? Daqui, os ungidos dos últimos dias. Parágrafos, eu creio que é 262, 64. O que foi a abertura? O que é a terceira etapa? A abertura do céu. Porque as duas etapas já tinham sido. Primeira etapa, cura divina. Está escrito lá. Primeira etapa, cura divina. Segunda etapa, profetizar. Terceira etapa, abertura da palavra. Amém. A revelação do céu. Amém. Então, nós não temos já a terceira etapa? Não, Amém. mas por que veio a terceira etapa em 63? E por que essa nuvem não apareceu durante o tempo até 62? Ela nunca apareceu. Sim. Ela só apareceu quando os selos foi aberto. Mas a coluna de fogo que está guiando até o milênio, ela sempre está. Amém. Porque essa coluna de fogo está guiando o fogo até o milênio. Amém. Em 1950, foi tirada a foto, ela apareceu, e a voz às vezes aparecia, por exemplo, quando ele estava batizando no rio, apareceu a coluna de fogo, falando assim como João Batista foi precursor da minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Amém. A minha. Do mesmo Deus. Amém. Está vendo? Mesma coisa. Precursará a segunda vinda. Aí provando que a mensagem não é a segunda vinda, está precursando a segunda vinda quando ele vem nas nuvens. É verdade. Então hoje, irmão, a mensagem, por isso que a mensagem tem que vir fora da era. Sim. É o chamado para fora. Amém. Que a mensagem, como eu estava falando, é o dia 50. A mensagem não pode contar como dentro do 7. É aquela que diz, o tempo não é mais, quer dizer, não conta mais, não existe contagem mais, porque agora o próprio Deus da eternidade está aqui para levar um povo para a eternidade. Amém. Glória a Deus. Agora é Ele que está aqui. Graças a Deus. Foi a promessa dele. E no fim ele viria. O anjo forte é ele. Amém. Então quando ele veio, pôs o pé no mar e outro na terra, e disse, e clamou que o tempo Não era mais. Está vendo? Tempo. Isso significa no sentido espiritual. E o tempo continua. Sim. Israel vai morrer. Os próprios israelitas, a parte dos 144 mil vai morrer dentro da grande tribulação. A virgem nessa vai morrer e o tempo continua. Sim. E só vai terminar esse mundo para a entrada do milênio. Mas é contagem de tempo. Até o milênio é contagem de tempo. Tá? Mas já é, o povo que está dentro do milênio já é eterno. Amém. Ninguém mais vai morrer. Você sabe que quem vai para o milênio para gozar, estar aqui na terra durante 1000 anos, já é um povo que nunca mais morre. Amém. Então já é para entrar na eternidade. Mas essa carne humana aqui vai perecer na terceira guerra mundial. Não fica nada, não vai sobrar nada. Vai perecer. Eu vou ler só mais uma aqui, viu, irmão? Só aqui. Vamos aproveitar, quem sabe hoje é a última pregação, né? Quem sabe? É verdade. Quem sabe que ninguém sabe, né? Ninguém sabe, só Deus sabe. É verdade. A igreja irá antes da tribulação? Vai. Isso nós temos certeza. Creio. Antes da grande tribulação, a igreja vai embora. Então, vou ler. Esse aqui eu quero ler, todos os parágrafos. Aqui está, eu creio que é o 41. Aqui, ó. A igreja irá antes da tribulação. Deixa eu ver aqui, ó. 41 a 43. Esse aqui para a gente terminar. Escute bem. Notem, o anjo que trouxe o fogo em Sodoma foi o qual executou aquele milagre. Amém. Você sabe que não foi os 2 anjos que foi para lá que levou o fogo?
foi o que ficou com Abraão. Sim. Foi ele. Foi aquele que falou com Abraão que enviou fogo. Tá? E todos sabem que o mundo será destruído com fogo da próxima vez. E o anjo, o qual foi enviado a Sodoma e Gomorra, vejam o que Jesus disse: ó, estremece tanto a minha alma ao ver isto. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Que fez o anjo? Ele tinha o espírito de discernimento e disse: assim como foi, assim será quando o Filho do Homem se manifestar no céu. O veio? Apenas pense isto, apenas pense, isto está aqui em nosso meio agora. O mesmo anjo, Deus, o qual é nenhum outro senão o Senhor Jesus Cristo, na forma de Espírito Santo, isso está em nosso meio. Amém. E naquele dia, e ele era Deus, e esse foi sua mensagem, justo antes que viesse a destruição. Eu creio que está até o 43, deixa eu ver se é. 43. Agora, notamos que era uma mensagem de libertação. Tá? Viu o quê? Era uma mensagem para libertar. Libertar do enxadão, libertar de pastor, libertar de tudo. Tá? De vício. E às vezes vício só não é fumar não, não é beber não. Tem muito vício ruim aí, que a pessoa tem. Tá? Não vou nem falar qual não, né? Mas tem muito vício ruim. Ele veio e tentou libertar as pessoas e eles recusaram ouvi-lo. E hoje é a mesma coisa aqui em nossas reuniões, aqui em nossa nação, entre nossa gente. Tenho tido o privilégio de ver nosso Senhor Jesus em nossas reuniões, com sinais e maravilhas e grandes coisas. E as pessoas realmente permanece na plataforma e sabe, sem dúvida, sem sombra de dúvida, que o grande, imortal e infinito Deus está presente. Amém. Realizando os mesmos tipos de milagres, mas eles permanecem lá mascando chiclete e andando na plataforma despreocupados. Eles não se importam. Viu o quê? Agora, quem é que estava vendo andar na plataforma? Deus. Mas não era através de mão? Sim. Não era através de mão. Mas ele estava vendo e o mensageiro falou: e eles nem importam, vendo o próprio Deus andar, porque Deus prometeu e ele cumpriu. Amém. E Deus cumpriu a palavra. E agora, irmão, é eu e você. É nós. Como ele disse, se você não quer ser queimado, quer dizer, é melhor você ser chamuscado agora do que queimado mais tarde. É verdade. E esse chamuscar significa isso aqui, ó. É sair daqui pensativo. Sim. E pensar: Senhor, será que eu não tenho rejeitado? Será que eu não estou fazendo algo que eu estou indo para um caminho errado? É verdade. Será que eu não estou sendo puxado como a cobra puxa um passarinho? Misericórdia, meu Deus, mas é verdade. E cobra, ela tem um jeito de atrair, que se o passarinho está voando aqui, ela vai puxando ele assim, ele vai para a boca da cobra. E esse veneno chamado coisas o contrário da palavra, é um veneno que puxa. Aparece tanta coisa boa e que te puxa para um lado contrário. Meu Deus. E quando você já tem o melhor na sua vida, amém, você já ouviu tanta verdade. É verdade, Pai. Nós aqui mesmo, olha só os vídeos que foi pregado só depois da internet. Quase 700 vídeos que já foi pregado. Está aí no mundo. Está aí. Vai servir para nós, para juízo ou para salvação? Eu espero que seja para salvação. Amém. Para mim e para vocês e para minha família. Amém. E para minha família. Eu espero que seja para nossa salvação. Amém. E que nós possamos sair daqui muito melhor do que nós chegamos. Amém. Que essa mensagem que está sendo pregada a cada dia, que seja
uma advertência para nós. Amém. E grande advertência. Porque qualquer hora, irmão, mesmo que eu não feche os olhos, ou que eu feche os olhos, como eu estava falando com o irmão ali, está ali, ó, o irmão diácono ali, estava falando, qualquer hora dessa, e eu vou colocar eles, e alguns deles já fazendo alguma palestra dentro dos cultos já. Porque eu creio que nós estamos pregando a verdade. Amém. E creio que na minha falta, é claro, não é eu que sou salvador, mas eu estou tentando fazer o melhor para vocês. Amém. Dizer, na minha falta, ter alguém para Verdade. pregar. Porque na minha idade aqui, irmão, qualquer hora eu fecho os olhos. Você não recorda daquele irmão lá de Igarapé? De um dia para o outro ele. Verdade. Foi embora. Pode acontecer comigo de um dia para o outro, mas eu quero que eles ficam. Eu creio da maneira que eles ouvem, eu creio que eles vão pregar. Amém. Tem Marcelo, tem o irmão ali, tem mais alguns irmãos, tem o irmão Kepler também. Nós vamos fazer tudo para vocês tomar uma posição para pregar. Amém. Tá? Nós vamos fazer tudo. O que cabe a nós vamos fazer. Tá? Nós vamos fazer, porque eu não sei, viu? Eu acho que não vai durar muito tempo. O mundo não vai durar muito tempo. O mundo pode, mas o rapto não. O rapto qualquer hora vai acontecer. Não tem condição mais. Eu creio que Deus não suporta mais. O mar, por exemplo, a geleira está acabando. O tempo só esquentando, e vai piorando. Como o profeta disse, até um dia vai pegar fogo. Sim. Mas os eleitos não estarão aqui nesse dia. Isso aqui é para isso aqui, né? Oração. Pega o nome. Aqui tem um pedido de oração. Pedido de oração, o irmão Jurandir pede oração pelo irmão Ademar, que está enfermo. O irmão Jurandir é lá de Campestre, então nós vamos orar por esse irmão Ademar que está enfermo, nós vamos orar por ele. Mas antes aí dos irmãos ficar de pé, Marcelo está pedindo para os irmãos passar o nome para quem vai no casamento passar para ele o nome do que vai no casamento, do que vai acontecer já no mês que vem, no outro mês, né? Já está pertinho já. Aí os irmãos fazem esse favor, e também o caso do irmão Oswaldo. Nós vamos continuar tirando uma oferta para ele, então quem puder ajudar, nós vamos fazer isso, tá? Vamos ficar de pé então, por favor, e vamos orar por esse irmão Ademar que está enfermo. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aqui está esse pedido de oração, Senhor. Meu Deus, o irmão Ademar que está enfermo, Senhor. Meu Deus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor continua curando. Meu Deus, e creio que o Senhor ainda está salvando, Senhor. Meu Deus, nós entregamos, Senhor Deus, o irmão Ademar em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa tirar essa enfermidade dele, Senhor. Meu Deus, tudo que está acontecendo com ele, Senhor, meu Deus, que seja tirado para que ele possa ficar bem, Senhor. Todo mal está em seu corpo, que saia nesse momento, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, nesse momento, Senhor, também eu quero orar, Senhor, pedir, Pai, pela viagem de Ana Paula e Juninho, que vai voltar com sua família amanhã, Senhor. Pai, guarda eles e guarda outros irmãos que estão viajando, Senhor, que ainda vai viajar, que o Senhor guarda eles e não deixe que aconteça nenhuma coisa má com eles, Pai. E guarda todos que vão viajar, Senhor. Neste momento também, Senhor, nós queremos pedir, leva-nos em paz. Meu Deus, Senhor, se o rapto acontecer, meu Deus, não deixe que ficamos aqui, Senhor, que possamos deitar
dormir em paz, sabendo, Senhor, que em qualquer momento isso vai acontecer. E se acontecer, Senhor, que o amanhecer seja naquela amanhecer eterno, aquela manhã eterna do outro lado desse mundo, Pai. Ajuda a cada um de nós, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor possa ter compaixão de nós, compaixão de nossas famílias, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda os irmãos que estão ouvindo também através da internet, guarda eles e suas famílias, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo.